Nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês 5 decisões pessoais minhas que eu tomei para 2026. Para quê? Para te inspirar, para te incentivar também a tomar as suas decisões, porque no fim das contas a gente sabe que são decisões que mudam destinos, não é mesmo? Então não adianta você começar o ano esperando algo novo se você não se comprometer, não tomar decisões que vão lá no final do ano te levar a um determinado resultado. E essas decisões colocadas, né, aplicadas dia após dia, levam a resultados extraordinários. Então, tudo aquilo que você decidir agora fazer ou não fazer vai impactar lá na frente de um jeito ou de outro. Se você decidir, vai impactar; se você não decidir, vai impactar também. Então, tem muitas pessoas que eu percebo assim que vivem, né, andando como se fosse um barquinho à deriva. Ela vai para onde o vento leva, ela não se orienta, ela não para um pouco para se organizar e parar, não, poxa, o que eu quero para esse ano? O que eu vou fazer? Quais são as decisões que eu vou tomar que vão me aproximar dos meus objetivos? Quais são os passos que eu preciso dar? Quais são as decisões que eu preciso tomar? Quais são as escolhas que eu preciso fazer? Então, tudo é direcionamento, é você se posicionar e você se direcionar, sabe? Para não ficar andando sem direção por aí. Porque quando a pessoa anda sem direção, qualquer caminho serve. Muitas das vezes a vida vai te levar para caminhos que você nem gostaria, mas você nem vai poder reclamar, porque você não escolheu nenhum caminho, então qualquer caminho vai servir para você, independente se você goste dele ou não. Então vamos lá, se organize, respira. E agora, nesse momento aqui, pega o seu caderninho, ó, eu já estou aqui com o meu, a minha cadernetinha de anotações, e aqui eu fiz um breve rascunho para falar para vocês, né, que são as 5 decisões que eu tomei para 2025. Por mais que algumas delas sejam pequenas, pode acreditar, elas geram um grande impacto no final das contas, tá? Então, esse vídeo aqui é para te inspirar, para que você crie aí as suas decisões para 2026 também. Bora lá então, sem mais delongas, para você que caiu aqui de paraquedas, eu sou a Caxias Oliveira, seja muito bem-vindo ao meu canal, já se inscreva se fizer sentido, deixa o seu like também, deixa o seu comentário aí para engajar, para eu te conhecer, para eu saber de onde você está falando também, coloca aí o seu estado, a sua cidade, para eu saber de onde você é, tá bom? Olha só, a primeira decisão, que pode parecer um pouco polêmica, mas assim, para mim eu tenho certeza que vai mudar muita coisa se eu parar de fazer isso, que é parar de falar de política. Evitar de falar de política o máximo possível, tá? Gente, pode parecer assim, sei lá, pequeno, né? Ou, nossa, Kátia, mas isso, gente, isso toma muito meu tempo. Algo que eu analisei, eu tô dividindo aqui com vocês, tá? Isso é muito pessoal meu. Eu gosto, sempre gostei muito de falar de política, eu acho que a política, ela influencia, sim, nas nossas vidas, diretamente e indiretamente, e eu acho importante falar. Só porque o que acontece? O que eu percebo? As pessoas, elas já têm ali uma opinião formada e mesmo a realidade sendo como é, elas não mudam com a realidade. Como é que elas vão mudar com a minha opinião? Então, eu percebo que, por mais que eu me conecte a pessoas que têm a mesma opinião, porque eu trabalho com marketing e vídeos de política, né, sobre essas coisas, sempre me trazem muitos seguidores, sempre me trazem muitas pessoas ali que concordam, né, com a minha opinião, que têm a mesma opinião e elas acabam me seguindo, mas eu percebo que eu gasto muita energia com isso. Então, é uma decisão que eu tomei justamente para poupar a minha energia e focar a minha energia em coisas que realmente vai me trazer mais resultado. Porque eu percebo que é como se você ficasse tentando convencer as pessoas, sendo que nem a própria realidade o convenceram. Então, o que é a sua opinião perto da realidade? Se a realidade não convence, a minha opinião é que não vai convencer. Então, eu cheguei a essa conclusão, e aí para poupar mesmo a minha energia, eu vou evitar de falar de política com amigos, com familiares, em rede social, enfim. Pode ser que eu venha falar uma vez ou outra, mas eu vou evitar. eh, Hoje, praticamente, eu não sigo nenhum político nas minhas redes sociais e eu vou evitar a todo custo páginas também que falam sobre isso, por mais que me mantenham atualizada, né, sobre o que está acontecendo, mas esse fator, ele mexe muito comigo, então é algo que eu quero evitar mesmo para poupar energia, focando essa energia em outras coisas, tá? E a segunda decisão que eu tomei é cortar pelo menos 95% do uso de óleo de soja aqui em casa. Gente, eu tô numa vibe que eu tô procurando me alimentar melhor, ser mais disciplinada, né, ter uma disciplina alimentar. Então, em 2024
Eu cortei o consumo de açúcar. Eu falei que eu ia cortar e eu consegui cortar. Hoje, aqui em casa, praticamente eu compro um pacotinho de açúcar a cada 6 meses ou a cada um ano. E isso não é nem para consumo meu, mas mais para visitas, porque às vezes os meus pais vêm ficar aqui em casa, vêm me visitar, e aí eles gostam de fazer café com açúcar, enfim, eu compro mais por isso, mas para uso meu mesmo, eu quase não uso. O meu uso é praticamente zero. Então, assim, gente, evitei cortei também guloseimas, iogurtes, sazons, essas coisas industrializadas que não há necessidade da gente consumir, sabe? Tem coisas que realmente são necessárias você consumir. E eu sei, eu tenho plena consciência de que a gente vive em um mundo de muito industrializados e você vai no mercado, é praticamente impossível você achar algo natural, 100% natural. Mas a minha linha de raciocínio é, quanto mais natural, melhor. Se eu puder comprar na feira, eu vou comprar. Aqui em pé de casa tem uma feirinha todos os domingos. Então, eu gosto muito de comprar verduras, frutas lá, outras coisas mais também, até carnes, né? Eu tenho comprado lá. Por quê? Porque são coisas mais naturais, são coisas que são produzidas na roça, né? Enfim. E ali no mercado tem muita coisa que é o homem que faz, né? Então, resumindo, tudo que a natureza não produz, eu tenho evitado, né, de comprar aqui para casa. E claro, se eu sair, se eu for passear, eu me permito, eu como o que eu quiser, entendeu? Como as minhas besteiras, hambúrguer e tudo mais. Mas dentro da minha casa, eu tenho evitado, eu tenho me policiado para não trazer besteira, sabe? Essas coisas para dentro de casa. E esse ano o foco vai ser reduzir aí pelo menos 95% do uso de óleo de soja, substituindo por gorduras naturais, por azeite de oliva, enfim, não quero ficar comprando óleo de soja aqui para casa, porque eu percebo que já é comprovadamente, né, algo que muito prejudicial para a saúde, enfim. Eu tenho isso comigo, não sou bipolada assim com alimentação, eu me permito, mas eu quero ter mais essa disciplina alimentar. E o que eu puder evitar de comprar aqui para casa, essas besteiras aí, eu vou evitar, tá? E, gente, a terceira decisão que eu tomei é focar minha energia mais aqui no YouTube e no TikTok. Gente, eu percebo que eu entrego muita minha energia lá no Instagram. E lá é uma rede que eu percebo que por mais que eu me esforce, né, é uma rede que é mais complicadinha de crescer, porque o algoritmo tá mudando o tempo todo, prioriza contas maiores, enfim. Então é a rede que eu menos cresço e que eu mais dedico energia. Claro que lá é uma ótima ferramenta de captação para as minhas clientes, né, ali de mentoria. 100% das minhas mentorias hoje vêm do Instagram, então por isso que eu ainda insisto ali. É, como eu sou mentora de marketing e posicionamento, eu direciono mulheres empreendedoras, inclusive se você precisar, já me chama aqui, se inscreve aí no canal, me siga lá no Instagram também. Então eu já tenho esse posicionamento lá e eu uso o Instagram justamente para atrair, né, clientes para as minhas mentorias. Mas eu decidi focar mais a minha energia onde eu mais cresço e no longo prazo pode me dar grande retorno também, que é no YouTube e no TikTok. No TikTok eu tenho crescido diariamente, aqui no YouTube também. Então, esse ano, uma das metas, inclusive, é monetizar o YouTube, né? Trazer para cá mais captação, conteúdos aí realmente, não somente para monetização do YouTube, mas para monetizar os meus infoprodutos aqui no YouTube, através do YouTube, percebe? E a quarta decisão que eu tomei também é focar a minha energia no que eu posso controlar. Gente, eu não sei vocês, mas assim, eu já aplico isso, só porque esse ano eu quero ser mais rígida nisso ainda, sabe? Não quero perder meu tempo com coisas que eu não posso controlar, não quero perder meu tempo com coisas que não vão me agregar. Então, assim, aconteceu alguma coisa? Tá no meu controle? Beleza, não tá? Eu ignoro. Porque assim, gente, a gente precisa entender que existem fatores externos e fatores internos. E o fator interno, ele pesa muito mais. Quando você se policia e você entende o que está a seu alcance, o que está sob o seu controle, que geralmente são coisas ali que realmente depende de você, foca nisso. Foca nisso por quê? Porque fatores externos você não consegue controlar. Você não consegue controlar a inflação, você não consegue controlar as decisões do governo, você não consegue controlar os problemas lá fora, você não consegue controlar o que vai acontecer amanhã, entendeu? Você consegue controlar as suas emoções, você consegue controlar a sua mentalidade, você consegue controlar as suas próprias decisões, os seus próprios hábitos, os seus próprios comportamentos. Então, é algo que eu vou focar ainda mais esse ano de 2026, focar a minha energia naquilo que eu consigo controlar.
Se é fatores externos que não estão sob o meu controle, vou deixar para lá, não vou perder meu tempo com isso, porque não está sob o meu controle. Eu vou focar naquilo que de fato eu consigo controlar, tá? Então, essa é a quarta decisão. E a quinta e última decisão que eu tomei para 2026 é ser mais disciplinada, fazer o que eu preciso fazer e não somente o que eu gosto de fazer. Gente, ser mais disciplinada. Às vezes parece muito difícil, né? E eu não tenho perfil planejador, tá? O meu perfil é da execução. O meu perfil comportamental é executora, então eu gosto de executar, eu gosto de fazer, eu gosto de colocar a mão na massa, eu não sou de ficar planejando, sabe, de ficar, não, não é comigo. Mas a gente precisa entender que disciplina, no longo prazo, ela gera resultado, sabe? No longo prazo você não perde se você for uma pessoa disciplinada. Por quê? Porque tem muita gente que começa na emoção, a flor da pele, com aquela motivação, a flor da pele, e no meio do caminho para. Por quê? Porque tinha motivação, mas não tinha disciplina. E motivação é algo que você não vai ter todo dia. Mas disciplina é algo que te faz fazer o que precisa ser feito todos os dias. Então, qual é a disciplina que eu quero manter esse ano? Gravar vídeos para o YouTube semanalmente, diariamente, se possível. Então, eu vou estabelecer aqui para gravar vídeos para o YouTube, no mínimo 3 vezes por semana, porque eu vou ter tempo livre para fazer isso. Então, vou gravar no mínimo 3 vezes por semana para o YouTube e quero produzir também conteúdos para as minhas outras redes sociais, para o TikTok e tudo mais, e Instagram. E é isso, gente. Eu quero ser uma pessoa mais disciplinada com essas coisas, com esses hábitos que eu preciso manter, que é gravar conteúdos, né, semanalmente, diariamente. E hoje eu trabalho aí com o digital, então eu vou precisar focar mais ainda a minha energia em produção de conteúdo. Vou precisar gravar e, claro, eu me conheço, nem todos os dias eu estou animada para gravar. Mas, quando você é uma pessoa disciplinada, você faz o que precisa ser feito, independente se você quer ou não, não é? Então é isso, gente. Essas são as minhas 5 decisões para 2026. Quero já que você deixe aqui nos comentários, ó, quais são, pelo menos, deixe aí nos comentários pelo menos 3 decisões que você vai aplicar agora em 2026 para alcançar os seus objetivos. Essas aqui são as minhas decisões pessoais que eu estou aqui compartilhando com você. E não se preocupe, pode ser direto ao ponto, seja objetivo nos comentários. Eu duvido muito que vai ter alguém que te conheça aqui. Então, seja claro. Por quê? Porque depois, lá no final de 2026, você vai voltar aqui nesse vídeo e você vai olhar para essas decisões que você tomou e você vai voltar aqui e vai ver, isso influenciou você em algo? Isso te levou para mais perto dos seus objetivos? Então, é isso. Você vai deixar aí esse comentário como um comprometimento para o seu 2026 e lá no final do ano você vai voltar aqui e vai ver se você aplicou realmente essas decisões na sua vida, tá bom? Então, comenta aí embaixo, deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreva aí no nosso canal, tá? Pra gente ajudar aqui também a Mona a alcançar a monetização do YouTube e ajuda aqui a gente a bater a meta aí de 10 mil inscritos no canal e monetizar aqui o nosso canal no YouTube, tá bom? Então é isso, ó. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.